Esse foi o exercício que eu passei para vocês, de distribuição eletrônica, né? A primeira questão que a gente tem aqui é justamente da construção do diagrama de Linus Pauling. O que a gente viu lá na aula de distribuição eletrônica? Nós vimos que os elétrons dos átomos, eles vão estar distribuídos, segundo aquele modelo, né, o modelo de Rutherford-Bohr. Os elétrons de um átomo, eles vão estar distribuídos na eletrosfera em níveis ou camadas de energia. Então, eles vão estar ali dispostos, né, distribuídos de acordo com a sua quantidade de energia, certo? E aí, dependendo da quantidade de energia que o elétron tenha, ele vai estar localizado no nível de energia, que são aqueles, né, que variam de 1 a 7, ou camadas eletrônicas, que vão ser da camada K até a camada Q, né? Essas são as camadas eletrônicas, ou níveis de energia. Só que dentro desse nível de energia, eles ainda estão dentro de subníveis, quer dizer, os níveis ainda estão divididos em subníveis de energia. Muito bem. Então, esses elétrons, eles vão sendo colocados na eletrosfera de acordo com a sua quantidade de energia. E aí, o Linus Pauling, ele propôs um diagrama que coloca, né, que distribui esses elétrons em ordem crescente de energia. Então, a gente tem uma ordem que vai seguir para que a gente possa distribuir os elétrons de um átomo, tá? Sendo que o último elétron que é distribuído, o último elétron que é colocado, ele é o elétron que tem mais energia nesse átomo, tá certo? Tanto que o último subnível que a gente coloca, que a gente escreve, é chamado de subnível mais energético, tá bom? Isso tudo está lá na aula de distribuição eletrônica que a gente viu, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora construir o diagrama de Linus Pauling. E aí eu já passo essa tarefa para casa. Eu quero que vocês reescrevam esse diagrama no caderno de vocês umas 3 ou 4 vezes. Não é muito não, viu? Porque é para treinar. Então, reescrevam esse diagrama que eu vou mostrar como a gente vai criar ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Construa o diagrama de Linus Pauling. Então, o que a gente tem que lembrar inicialmente? Que nós temos 7 níveis de energia, né? Do nível 1 ao nível 7. E isso corresponde às camadas eletrônicas, a mesma coisa, né? Da camada K até a camada Q. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui para eu poder escrever aqui para vocês. Então, vamos escrever aqui o diagrama de Linus Pauling, tá bom, gente? Vamos lá. Então, nós temos aqui, vou colocar do ladinho as camadas, né? Lembrando que as camadas eletrônicas e a quantidade de elétrons que a gente tem em cada camada. Lembrem que isso eu mostrei para vocês na última aula, e a gente já tinha visto isso lá no modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Então, vamos lá, ó. Nós temos as camadas, né? A camada K. Deixa eu só admitir que o pessoal está chegando. Camada K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas eletrônicas, certo? Cada camada dessa aqui tem uma quantidade máxima de elétrons que ela comporta, tá? Então, tem um limite de elétrons. Então, na camada K, nós temos apenas 2 elétrons. Eu vou colocar aqui entre parênteses, ó. 2 elétrons. Na camada L, 8. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, também 32. Na camada P, nós temos 18. E na camada Q, nós temos 2 elétrons. Tudo isso, gente, está na aula, tá? Revejam depois. Bom, então, essa é a quantidade de elétrons por camada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que cada camada corresponde a um nível de energia, né? Então, a camada K é o nível 1, a camada L é o nível 2. Então, eu vou reescrever isso do lado, tá? Os níveis de energia. Quando vocês estiverem
construindo o diagrama, vocês não precisam escrever as camadas, do jeito que eu estou fazendo aqui, essas camadas com a quantidade de elétrons. Vocês só vão precisar escrever o que eu vou escrever a partir de agora, tá bom? Que são os níveis e os subníveis, tá legal? Então, vamos lá. Camada K é o nível 1. Camada L, nível 2. M, nível 3. N, nível 4. O, nível 5. P, nível 6. E Q, nível 7. Tá bom? Muito bem. Então, nós temos esses níveis e nós temos 4 subníveis, turma. Lembrando, ó, nós temos os subníveis S, P, D e F. Cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons também, tá? O S é 2, o P 6, D 10 e o F 14, tá bom? Também tudo tá lá na aula. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, eu vou pegar esses elétrons de cada camada, de cada nível, né? 2, 8, 18, 32 e segue, né? Eu vou distribuir agora eles nesses subníveis, seguindo essa ordem. Primeiro eu escrevo o subnível S, depois o subnível P, depois o subnível D, depois o subnível F, se tiver necessidade, tá bom? Se eu tiver elétron suficiente para ter esses subníveis em cada camada, em cada nível, tá bom? Então, vamos lá. No nível 1, tá? No nível 1, que é o que só tem 2 elétrons, né? No nível 1, eu preciso de todos esses subníveis? Não. No nível 1, que é a camada K, eu só tenho 2 elétrons. Então, para mim, basta aí o subnível S, porque o S tem 2 elétrons. Então, aqui, ó, do ladinho do 1, eu vou colocar o subnível S, ó, tá? E os 2 elétrons que ele tem, ó. Pronto. Distribuir os 2 elétrons da camada K, ou do nível 1, no subnível S, tá bom? Na camada L tem 8, que é o nível 2, né? Tem 8. Então, para a camada L, eu vou colocar o subnível S com os 2 e vou colocar também o subnível P. Então, na frente, gente, eu coloco aqui, ó, o 2, que é o nível, certo? O 2 continua, porque a camada K, a camada L é o nível 2. E agora o subnível P, com os seus 6 elétrons. Aí, 2 mais 6, 8, tá? No 3, vamos mais rapidinho, ó. 3 vai ter 3S2, vai ter o 3P6, já que são 18, né? E vai ter o 3D10. No 4, que são 32, aí vai pegar todos os subníveis, ó. Vai ser o 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14, porque eu preciso de 32 elétrons. A mesma coisa no O, no nível 5, ó. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Na camada P, a gente só tem 18, repete a mesma coisa da M, né? Porque tem 18, então vai ficar 6S2, 6P6 e 6D10. Certo? E na camada Q, que é o 7 só tem 2, então 7S2. Tá? Pronto. Ok? Até aí tudo bem? Tudo certo até aí? Deu para compreender? Então, a gente constrói o diagrama. Agora, a gente vai ver a ordem. Que ordem que eu vou seguir? E aí, se vocês viram a aula, vocês devem ter visto lá que a ordem, né? As setinhas que aparecem lá no diagrama, elas são inclinadas, né? É na transversal. Por quê? Porque o Linus Pauling, ele calculou a quantidade de energia que existe em cada nível e subnível. Então, a ordem que ele encontrou não foi assim, ó, tá?
seguindo assim, mas na transversal. Então, vamos lá. Como é que vai ser feito isso? Eu vou traçar agora as linhas aqui que seguem a ordem crescente de energia. Então, começando no 1S2. Então, vai ser assim, ó. Vai descer do jeito que tá lá na aula, tá? Desce aqui, ó, no 1S2, segue aqui. E aí, gente, quando voltar, ó, volta lá pro início, ó. Certo? Não passa por baixo, não. Ele vai 1S2, aí sobe. 2S2, aí vai aqui, ó. Novamente sobe. 2P6, aí passa 3S2, aí volta lá pro começo, ó. Sempre vai no zigue-zague, no sentido sempre descendo, tá? A gente vai sempre pegar os subníveis quando desce aqui, não quando sobe. Então, aqui, ó, 3P6, aí 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, aí sobe novamente, 4D10, 5P6, 6S2, aí sobe novamente. Eu quero isso tudo bem desenhadinho no caderno, hein? Tudo bem bonitinho. Aí desce aqui, ó, 5D10, 6P6, 7S2, aí volta e pega finalmente o 5F14 e o 6D10, tá bom? Essa é a ordem. Essa é a ordem que a gente vai utilizar para fazer a distribuição dos elétrons dos átomos, tá? Eu não posso pegar uma ordem aleatória, não posso fazer isso, tá certo? Então, essa é a ordem correta, tá? Se fizer fora dessa ordem, a distribuição está errada, tá bom, gente? A distribuição vai estar errada, tá? Então, vamos lá. Feito aqui o diagrama, que vocês vão treinar aí, certo? Treinem bastante, façam umas 4 vezes aí no caderno de vocês, tá bom? Vamos para as questões, né? Vamos lá. Depois eu vou disponibilizar para vocês, já corrigido, aí vocês podem anotar no caderno o exercício já corrigido, tá bom? Vamos fazer a distribuição eletrônica e em camadas desses átomos aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o oxigênio, tá? Ele tem número atômico 8, ou seja, ele tem 8 elétrons, certo? Então, o número de elétrons que o oxigênio tem são 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir esses 8 elétrons. Como que a gente faz isso? Seguindo essa ordem aqui, ó. Seguindo essa ordem, tá? Primeiro, a gente escreve 1S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, aí vai, tá? Então, vamos lá. Até a gente conseguir distribuir 8 elétrons. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Então, primeiro que a gente escreve, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, só para vocês, a gente seguir certinho a ordem que está aqui. Ó, pronto, ficou ótimo. Então, vamos lá. Vamos seguir a ordem do diagrama. Então, o primeiro subnível que eu vou escrever é 1S2. Então, vamos lá. 1S2. Depois do 1S2, vem quem? 2S2. Aí subiu novamente. Aí agora vem quem? 2P6. Mas presta atenção. Eu tenho 8 elétrons para distribuir, certo? Eu já distribuí quantos aqui, ó? 1S2, 2 elétrons. Aqui, ó. Os elétrons são essas quantidades aqui em cima, ó. 2S2 mais 2 elétrons, 4. Agora eu preciso só de mais 4 elétrons para fazer os 8. Então, eu não vou colocar aqui 2P6, certo? Eu vou colocar 2P4. 2P4, certo? Eu posso colocar uma quantidade menor. Aqui, gente, olhem para cá. Eu não tenho aqui no S2, E6, D10, F14. Eu tenho que utilizar essas quantidades. Se eu não tiver elétron suficiente, eu posso colocar uma quantidade menor. Tipo, eu posso ter S1 ou S2. Eu não posso ter S3, tá? Eu posso ter P1, P2 até P6. Eu não posso ter P7. Compreenderam? Então, tem uma quantidade máxima. Passando dessa quantidade, pula para o subnível seguinte, tá bom? Então, no caso aqui do oxigênio, a gente tem os 8 elétrons distribuídos. Tá? A distribuição eletrônica do oxigênio é
1s2, 2s2, 2p4, tá? Muito bem. Como é que eu faço a distribuição em camadas? Então, vejam, em camadas, aqui, eu vou identificar a camada pelo nível. Vou colocar uma outra cor aqui, só para vocês observarem, ó. A camada, ela está indicada bem aqui pelo número que está na frente, gente, ó. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2, aqui eu tenho o número 2. O que que isso significa? O número 1 corresponde à camada K. Olha aqui, ó. Então, aqui é a camada K. O número 2 corresponde à camada L. Então, eu tenho o número 2 aqui e aqui, ó. É a camada L. Certo? Quantos elétrons, então, eu tenho na camada K, minha gente? Ó, 2. Aqui. E na camada L, eu tenho quantos? Eu tenho 2 aqui, ó, mais 4. Eu tenho na camada L 6 elétrons. Então, distribuição desses elétrons por camada no oxigênio. O oxigênio tem a camada K com 2 elétrons e tem a camada L com 6 elétrons. Gente, somando 2 mais 6 vai dar quantos elétrons? 8. Tá bom? Ó, caso a gente não consiga corrigir todos os exercícios hoje, porque são muitos detalhes, eu ainda quero tirar as dúvidas com vocês, a gente, na semana que vem, faz outra aula justamente para terminar de corrigir os exercícios, tá certo? Eu posso até fazer até a letra B, deixo aqui os outros para vocês fazerem, vou abrir o horário para a gente tirar a dúvida, e também eu preciso fazer a chamada, e aí a gente deixa os outros exercícios para a semana que vem. Ou então, eu passo mais exercícios também para complementar, e aí na semana que vem a gente corrige, tá bom? A gente não tem pressa. Eu quero é tirar as dúvidas de vocês hoje. Vamos fazer a letra B, e aí eu abro para as perguntas, e aí na semana que vem a gente faz a letra C e a letra D, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora ver aqui, vou deixar aqui mesmo para poder olhar o diagrama. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do sódio. O sódio, ele tem 11 elétrons, tá? Então, vamos fazer a distribuição dos 11 elétrons seguindo o diagrama de Linus Pauling. Não pode ser diferente dessa ordem que a gente tem no diagrama. Então, primeiro que a gente vai escrever é 1s2. Então, vamos lá. 1s2, depois 2s2, depois 2p6. Olha só, gente, até aqui nós temos 10 elétrons, ó. 2 no S2, né? 2, aqui, ó. Mais 2, 4, mais 6, 10. Temos 10, só que são 11 elétrons. Quem é que vem depois do 2p6? Pelo diagrama, é o 3s2. Então, seguindo aqui, ó, no diagrama, é o 3s2. Mas se eu coloco 3s2, eu vou ficar com 12 elétrons. Eu só quero distribuir 11. Então, eu não vou colocar 2s2, eu vou colocar 2s1. Pronto. Distribuir. Somando os elétrons, são os valores que estão lá em cima, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Pronto. Fiz a distribuição. Agora, vamos distribuir em camadas, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, nível 1 é a camada K. O nível 2, que aparece aqui, é a camada L. E agora nós temos o nível 3 aqui que apareceu, que é a camada M. Então, na camada K, eu tenho 2 elétrons, tá aqui, ó, 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 2 mais 6 aqui, 8 elétrons. E na camada M, eu tenho apenas 1 elétron. Somem aí, ó, 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Então, foi feita a distribuição eletrônica em camadas também, tá bom? Então, feita a configuração eletrônica e feita a configuração, a distribuição em camadas. Tudo certo? Tudo compreendido? Só mais um detalhe, que eu vou falar na próxima aula, com certeza, aqui, ó. Esse subnível aqui, ó, que é o último que a gente escreve, ele é o subnível mais energético, tá? É o subnível onde a gente localizou, onde a gente distribuiu o elétron com maior quantidade de energia, tá? Então, esse subnível mais energético. Então, é o subnível de maior energia, tá bom? Então, subnível
subnível mais energético. Tá? Subnível mais energético. E no caso aqui da letra B, é esse aqui, o último que a gente escreve, tá? É o subnível mais energético. Tá legal? Depois a gente fala da última camada, como é que a gente vai designar, tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou abrir uns minutinhos aí para dúvidas. Para as dúvidas de vocês. Vamos lá. Com relação ao diagrama, alguma dúvida, turma? Um de cada vez, pelo amor de Deus. Porque senão vira bagunça. Bora lá. Dúvidas? Nenhuma? Todo mundo entendeu Só tirar uma... tudo? Hein? Na hora que eu estava fazendo aqui atividade e tal, tirando aqui tudo bem. Como é? Não entendi. Professora? O que, gente? Fala aí de novo, que eu não entendi. Quem tá falando? Quem tá perguntando? Aqui, para mim, aqui tá falando. Professora? Sim. Uma dúvida sobre a questão 2 e a A e a B. Sim. Por que a senhora coloca, na hora de colocar subnível, com o número na frente? Tipo, 2, com 2. Eu também tinha essa dúvida. Por que tem um número na frente? O número na frente, 1, 2, é isso que vocês estão falando? Tá, muito bem. Sim. Porque a gente precisa, não sei se vocês lembram lá na aula, eu mostrei isso para vocês. A representação de um subnível, vou colocar bem aqui assim. Vou colocar, por exemplo, o 1S2, tá? Cada detalhezinho nessa representação indica alguma coisa. Esse 1 indica o nível, que é a camada eletrônica, certo? Que ele está no nível 1. Aqui é o subnível. E aqui é a quantidade de elétrons. Tá? Ok? Então, eu preciso dizer, gente, que o último elétron que foi distribuído, por exemplo, aqui nas questões, ó, eu preciso dizer que o último elétron foi distribuído, ele está no nível 3, quer dizer, o nível dele é o 3, o subnível dele é o S, e a quantidade de elétrons que tem aí é 1. Entendeu? Esse número, esse valor, olhem para o diagrama, olhem para cá, para o diagrama. Todo mundo olhando aqui para o diagrama. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó. Aqui, se vocês olharem, ó, tudo que está na camada K é nível 1. Tudo que está na camada L é nível 2. Vocês estão vendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão conseguindo entender? Tô. Tá, então aqui é nível 1, aqui é nível 2, aqui é nível 3, 4, 5, 6 e 7. Então, por isso Mas, que eu professora, Oi. por que não pode ser, o nível não pode ser 7, porque também é S2? O nível não pode ser 7? Porque ele Porque não está aqui na também camada. é S2. Não, mas não, presta atenção. Aqui a gente não está seguindo a ordem da distribuição aqui do diagrama. Vou aumentar mais um pouquinho. Uhum. Né? Então, o último que a gente escreveu aqui, ó, a gente parou no 3S1, que foi aqui, ó. Vamos seguindo aqui pelo diagrama. Na letra B, tá, gente? Especificamente a letra B. A gente está seguindo a ordem do diagrama. Então, a gente escreveu aqui, ó. 1S2, aí vai lá para baixo, sobe e desce, ó. 2S2, aí sobe novamente, 2P6. Aí, quem vem depois do 2P6? 3S2. Então, a gente está seguindo essa sequência. Vocês estão entendendo? Eu não posso sair dessa sequência. Eu não posso dizer que o elétron está lá no nível 7, se ele ainda está lá no comecinho. Então, é assim, eles vão ocupando os níveis, os subníveis, de acordo com a sua quantidade de energia. Então, esse elétron que a gente distribuiu ali, o último elétron que a gente distribuiu, ele não tem energia para estar lá no 7S2, entendeu? Ele tem energia só para estar ali no 3S1. Tá? Então, é uma ordem crescente de energia. Na próxima aula, eu vou fazer assim com vocês. Eu vou tirar essa ordem do diagrama e vou escrever essa ordem toda, na sequência certinho. Vocês podem até fazer isso, tá? Faz o diagrama e depois vão tirando do diagrama e escrevendo
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? Façam isso, porque aí vocês vão ver a sequência que a gente tem que seguir. Tá legal? Mais alguma dúvida? Professora, Oi. porque, tipo, aqui, eu queria perguntar dos subníveis, que é Sim, SPDF, né? a SPDF, sim. Tipo, a quantidade de elétron deles é obrigatoriamente essas daí, ou, tipo, como a senhora fez na distribuição, a gente pode mudar, tipo, sem ter erro algum. Sim, o que Não tem pode... Ó, problema. preste atenção, gente. Essa é a quantidade máxima, limite. No S eu só posso ter 2 no máximo. Eu posso ter 1 no S? Posso. Vocês estão entendendo? O que não pode é extrapolar, é passar desse limite. Entenderam? Eu posso ter menos elétrons no S. Eu posso ter 1 elétron, ficar S1. Eu posso ter, por exemplo, no D, que tem no máximo 10, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, até 10. De 1 até 10. Eu só não posso ter 11 no D10. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Essa Entendi. quantidade é a quantidade máxima. Eu posso ter menos nesses subníveis? Posso. Tá? Compreenderam? Sim, Deu para entender? Não se preocupem, a gente vai deu. fazer um monte de exercício que é para não ficar dúvida nenhuma. Eu não quero que fique dúvida de jeito nenhum, tá? Porque eu sei que esse assunto é um pouquinho complicado, mas é necessário que vocês assistam. Quando a gente as aulas. quando a gente for colocar nas camadas, os subníveis, o nível e subníveis, a Sim. gente tem que começar do menor, né? A gente não pode colocar um F1, por acaso, porque é de 1 a 14, que a senhora disse, né? Sim. Só, Mas assim, tem que começar vocês dos vão menores, né? distribuindo. Assim, se vocês seguirem a sequência, essa sequência do diagrama, não tem como errar, tá? Então, tipo, aqui, a gente viu aqui do oxigênio, tinha 8, né? 8 elétrons para distribuir. A gente seguiu a sequência. Quando chegou lá no 2p6, a gente não precisou colocar 6. Por quê? Porque não tinha mais elétron suficiente para distribuir. Vocês estão entendendo? A gente precisou distribuir apenas 4 no 2p6, entendeu? Então, nem precisou seguir para o subnível seguinte. Parou no 2p6, né? Do 2p4, no caso. Vocês estão entendendo? Tem que Só seguir a seguir a ordem, né? sequência. Se não seguir a sequência, vai estar errada a distribuição. Certo? Certo? Sim. Mais dúvidas? Vocês vão fazer, então, exercício aí para casa, tá? Que a gente vai corrigir na semana que vem. Esses dois, aí um número um pouco maior de elétrons para distribuir, mas também não tem dificuldade. Vocês têm o argônio e o ferro, tá? Com essa quantidade de elétrons. E depois eu passo outros, certo? Lá no grupo, para vocês fazerem a distribuição. Aí vocês vão tentar fazer a distribuição, e aí semana que vem a gente corrige. Vamos marcar esse mesmo horário, tá bom? A gente fica na quinta-feira nesse horário, e aí eu tiro todas as dúvidas.